Amém, queridos? Graças a Deus. O tema da nossa mensagem dessa noite é Abba. Alguém sabe o que significa Abba? Papai. É mais que o pai, é papai. E quem introduziu essa expressão na Bíblia, sabe quem foi? Alguém sabe quem foi que introduziu essa expressão dentro da Bíblia? Foi Jesus. No Antigo Testamento, o Pai, Deus o Pai, Ele se manifestou de muitas maneiras. Vocês sabem, Ele criou o homem, Ele colocou o homem no jardim, o homem saiu do jardim, se afastou de Deus. Deus começa a separar em toda a terra um povo, um grupo de pessoas que invocavam o seu nome, que buscavam a sua face. E assim Deus começa a trabalhar numa linhagem, até que ele chega em Abraão. Em Abraão ele se manifesta a Abraão, ele chega a chamar Abraão de amigo. E de Abraão, vocês conhecem a palavra, Deus faz uma nação. Abraão seria o pai de muitas nações, e Abraão dá à luz, ele gera, junto com Sara, a Isaac. E em Isaac seria chamada a promessa, a herança estaria em Isaac. E depois de Isaac vem Jacó. Jacó se relaciona com Deus fortemente, intensamente. Deus muda o nome de Jacó para Israel, e de Israel, vocês conhecem a história, nasce uma nação, da qual Jesus nasce desta nação. Porém, a Israel, Deus se manifestou de uma forma muito forte. Deus se manifestou de uma forma muito poderosa. Porém, o povo tinha medo de Deus. O povo do Antigo Testamento era um povo que lidava com a relação de Deus e do temor a Deus e do medo de se aproximar de Deus, porque a Bíblia chega a dizer que quem tocasse no Monte Santo era morto. Quem tocasse na Arca da Aliança, que não fosse daqueles separados para tocar nela, morreria também. Então o povo tinha muito medo da presença de Deus, porque a presença de Deus era muito forte. Se o sumo sacerdote entrasse no Santo dos Santos em pecado, ele morria no Santo dos Santos. Vocês sabiam de tudo isso? Ele ia com uma cordinha e tinha sininhos na roupa dele. E quando ele entrava, tinha sempre o barulho dos sininhos e da cordinha. Para que a cordinha era ali, pastor? Porque ninguém podia entrar para tirar ele também do Santo dos Santos, tinha que puxar. Se entrasse, morria. Forte assim. O Antigo Testamento era assim. E o povo tinha medo, tinha receio, e muitas vezes se afastava de Deus. Até que veio Jesus. E Jesus veio para os judeus, e os judeus não o receberam, diz o texto de João 1,12. Mas a todos quantos o receberam, Deus deu o poder de eles se tornarem filhos de Deus, a saber, daqueles que creem no seu nome. Por isso, quando chega Jesus, e ele ministra aos judeus, e os judeus estão acostumados com este Deus distante, poderoso, e quando chega Jesus chamando Deus de papai, os judeus se escandalizavam. Não, como assim? Que coragem, que ousadia, como ele vai chamar Deus de papai? Chamar Deus de pai já seria uma coisa muito forte, porque ele estaria se intitulando filho. E o judeu não tinha coragem de se chamar filho de Deus. Mas todos quantos o receberam foram feitos filhos de Deus, e Jesus começa a ensinar aos seus que Deus não era um ser que deveria causar distanciamento. Pelo contrário, ele era um papai, ele era um paizinho querido. E aí Jesus ele chega chocando a comunidade de Israel. A palavra de Deus nos diz em Marcos, veja aí, no capítulo 14, versículo 36,
como Jesus falava com o Pai. A relação de Jesus com o Pai é muito interessante. E se tu puderes anotar, anote aí, primeiro ponto, ou primeira característica da relação de Jesus com o Pai, que é tanto Pai de Jesus, mas como Pai nosso também. O primeiro ponto é Abba. O tema da mensagem é Abba, e a primeira característica do relacionamento de Jesus com o Pai é de chamá-lo de papai. Eu nunca chamei o meu pai de papai. Quantos já chamaram o seu pai de papai? Os meus filhos me chamam de papai. Paizinho, papai. Eu sempre chamei meu pai de pai. Pai, pai. Mas o papai traz uma expressão diferente. Não traz? Mais inocente, mais entregue. E Marcos 14:36 dizia assim: Abba, Pai, diz o texto, Abba é papai, tudo te é possível. Passa de mim este cálice, contudo não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Jesus se relaciona com o Pai desta forma carinhosa, papaizinho. O segundo ponto da característica da relação de Jesus com o Pai é que ele cultivava um relacionamento com o Pai. É muito interessante, nós estamos no Dia dos Pais e todos nós nos relacionamos com os nossos pais de um jeito ou de outro. Todos os nossos filhos se relacionam com seus pais de uma forma ou de outra. E eu queria chamar a atenção aqui como Jesus se relacionava com o Pai, para que a gente tenha ele de modelo. Ok? O segundo ponto é relacionamento. Jesus tinha relação contínua com esse Pai. Veja Lucas capítulo 6, versículo 12. Lucas 6, 12. Diz assim o texto: Naqueles dias, retirou-se para o monte a fim de orar. E passou, o que está escrito? A noite orando a Deus. A noite inteira orando a Deus. Jesus saiu ao monte para orar e passou a noite toda ali, se relacionando com Deus. Para Jesus era importante se comunicar, se relacionar, falar, ouvir o que o Pai tinha a dizer. Como é o nosso relacionamento com os nossos pais? Outro ponto importante da relação de Jesus com o Pai é a obediência. Sabia? Obediência. Veja João, Evangelho de João, capítulo 12, versículo 50. Evangelho de João 12, 50. Diz assim o texto: E sei que o seu mandamento é a vida eterna. As coisas, pois, que eu falo, como o Pai me tem dito, assim falo. Da mesma forma como o meu Pai manda falar, eu obedeço e assim eu falo. Obediência. O relacionamento do filho para com seu pai precisa ser assim, de obediência. Quarta característica da relação de Jesus com o Pai é que ele tinha no Pai uma fonte de aprendizado. Veja o Evangelho de João, capítulo 8. Está em João, volte um pouquinho. Capítulo 8, versículo 28. Disse-lhe, pois, Jesus: Quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Jesus aprendia do Pai.
Quinta característica da relação de Jesus com o Pai é da intimidade. Escreva aí, intimidade. A quinta característica da relação de Jesus com o Pai. E abra no Evangelho de Mateus, o capítulo 11. Mateus 11, versículo 27. Mateus 11, 27. Diz assim: tudo me foi entregue por meu Pai. E veja agora, ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e a quem o Filho quiser revelar. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho. Deixa eu te fazer uma pergunta, igreja. Tu conheces teu pai? Tu conheces bem teu pai? Tu poderias dizer como Jesus disse? Ninguém conhece meu pai como eu. Tu poderias falar assim? Eu posso falar assim, sem medo de errar. Ninguém conhece melhor meu pai do que eu. Em vários ambientes, em várias situações onde houve desgastes, situações de família, discussões, e onde eu pude falar, eu pude dizer, vocês não sabem do que vocês estão falando. Eu conheço meu pai. Eu sei exatamente o que ele quis falar, o que ele quis dizer. Eu sei exatamente porque ele já conversou comigo, ele já me disse isso, já me disse aquilo. Teu pai conversa contigo, amado? Se não conversa, por que não conversa? Tu, como filho, conversa com teu pai? Como é a tua relação? Isso é importante nós pensarmos. Pense em Jesus, tinha que tomar uma decisão muito importante, mas ele era Jesus, ele não era uma pessoa comum. E ele sobe o monte e passa a noite inteira orando, falando com o Pai, para tomar a decisão de escolher os 12 discípulos. Esse é aquele texto de Lucas que nós falamos antes. E ele pode dizer, ninguém conhece o Pai como o Filho. Conversas com o teu pai, filho? Pai, tu conversa com o teu filho? Podes dizer isso, pai? Ninguém conhece o meu filho como eu. Pode dizer isso, filho? Ninguém conhece o meu pai como eu. Existe intimidade, é importante que exista, e a intimidade é gerada pelo relacionamento, pela busca, pela constância. Isso vai muito do nosso interesse. E eu quero falar aos filhos aqui. Filhos, tu tens interesse de conhecer teu pai? Pense bem, tu tens interesse de conhecer teu pai? Saber realmente quem ele é? Não apenas como pai, mas como pessoa, como homem. Se tu tens a bênção de ter um avô, tu tens o interesse de conhecer teu avô? De saber quem ele é? De fazer perguntas sobre a história do teu avô? Se te perguntassem, conta a história do teu avô, tu saberias contar? Meu avô começou assim, depois foi assim, aconteceu isso. Como é? Isso é família. E essa família nós aprendemos na palavra de Deus, porque Jesus era assim. E como família de Deus e cristãos que somos seguidores dele, nós precisamos cultivar e valorizar a família, a importância da família. Hoje, saindo do almoço do Dia dos Pais, sabe para onde que eu fui? Para a casa do meu avô, para conversar com ele, para contar, dar notícias para ele de algumas coisas que estavam acontecendo na minha vida que ele sempre gosta de saber, de eu perguntar como ele estava. Isso é a relação que a gente aprende da palavra. Falamos da relação de Jesus com o Pai. Jesus chamava o Pai de Abba. Papai querido, paizinho. Segundo ponto, Jesus cultivava um relacionamento com esse pai. Ele passava noites orando para falar com o pai, para entender o pai, para saber exatamente o que o pai pensava. Terceiro ponto, ele tinha obediência. Ele fazia como o pai mandava ele fazer. Quarto ponto, ele tinha o pai como fonte de aprendizado. Ele fazia como o pai o ensinava. Quinto ponto, ele cultivava intimidade. E o sexto ponto, e o último deste momento da relação de Jesus com o Pai, anote aí, era a missão do Pai para Jesus, era a missão dele.
Abra aí em João, Evangelho de João, capítulo 4, versículo 34. Evangelho de João 4, 34. Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Aquilo que me satisfaz, aquilo que me alimenta é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. E no capítulo 5 de João, versículo 17, ele também diz assim: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. A missão do meu Pai é a minha missão. E quando o pai chega em casa e diz: gente, o orçamento está apertado, vamos ter que segurar um pouco os gastos. Talvez o meu filho vai precisar buscar um emprego para ajudar. Como tu reage, querido? Ah, pai, isso é problema teu, te vira? Ou não? A missão do teu pai é a tua missão? O alvo do teu pai para a tua família é a mesma que a tua? Pense nisso. Pense nisso. Jesus não é o modelo? Ele não é o alvo? Ele não é referência? Ele não é o exemplo? Ah, pastor, mas muitas vezes o meu pai quer coisas que Deus não quer. Bom, eu entendo isso. E nós temos como norte a palavra de Deus. Mas também tem muitas coisas que o teu pai quer que Deus também quer. E por que não trazer esse ajuste? Por que não acontecer essa sintonia fina entre tu e teu pai? Jesus e o pai tinham a mesma missão. A missão de Jesus era fazer a vontade do pai. Agora vamos falar do pai. Como é o pai? Porque esse é um conceito muito novo. Biblicamente falando, isso é muito novo. Pai é conceito do Novo Testamento. Em alguns momentos, a expressão do grego é pater, para pai mesmo. Mas em outros momentos é Abba, que é este paizinho, que é este papai. Abba. O pai, querido, ele é amigo. O pai é um amigo. Anote aí, o pai é amigo. Eu estou falando tudo isso porque eu estou fazendo a relação com os teus pais, mas também eu quero que tu pense em Deus, porque talvez tu nunca viu Deus como a possibilidade de um amigo. Deus, pai, é amigo. Veja aí Jeremias. O livro de Jeremias, no capítulo 3, no versículo 4. Veja o que Deus, o pai, está falando aqui. Jeremias 3, 4. Diz assim: não é fato que agora mesmo tu me invocas dizendo: Pai meu, tu és o amigo da minha mocidade? Oh, meu Deus! Esse texto é um pouco triste, não acha? Quando eu era moço, tu era meu amigo, Pai. Tu eras o amigo da minha mocidade. Eu tenho certeza que todo pai que está aqui, quantos pais nós temos aqui? Querem ter amizade com seus filhos, não querem? Para sempre. Que o filho chegue com 40 anos, 50 anos e ainda chegue ao pai com a liberdade de amigo. Isso não significa perder todo o respeito que o pai tem, toda a honra que o pai precisa ter. Da mesma forma, o nosso Deus, Ele deseja que nós cultivemos com Ele uma relação de amizade. Mas esse texto, Deus está dizendo: tu não me invocavas antes como o amigo da tua mocidade. Talvez seja esse o teu início do teu caminho com Deus. Lembre aí, quando tu começou a andar com Jesus e tu relacionou com Deus de uma forma pura, verdadeira, um relacionamento de amizades, e de repente isso foi se perdendo. De repente, no caminhar com Deus, isso foi se tornando vazio. Será que Deus se tornou para ti o amigo da tua mocidade, mas agora não é mais? Primeiro ponto, Deus é amigo. Segundo ponto, Deus é força. Deus é força. O Pai
é a imagem de força. Não é? Meus filhos acham que eu posso tudo. E o pai é a imagem essencial para o desenvolvimento da personalidade de uma criança. O pai é essencial. Escute aqui, pais, se tu tens filhos pequenos e jovens que serão pais, o teu comportamento como pai é essencial para a estabilidade da personalidade dos teus filhos, para eles serem seguros e estáveis. O pai é muito importante. O pai é força. Salmo 63, 1. Diz assim: ó Deus, tu és o meu Deus forte. Eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de ti, meu corpo te almeja, como terra árida, exausta e sem água. Tu és o meu Deus forte, o Pai é forte. O Pai também é segurança. O Pai é segurança. Procure lembrar, tu envolto aos braços dos teus pais, do teu pai. Procure lembrar. Tu consegues dormir no colo de qualquer um? Pense aí. Deita aqui no meu colo. Vai dormir? Não é tão simples assim. Mas no colo do teu pai, tu dormia descansadamente. Da mesma forma é com Deus. Com nosso Deus, nosso Pai. Ele é a nossa segurança. Nele eu posso descansar. Nele eu posso repousar seguro. Abra no Salmo 91. Salmo 91, os primeiros 4 versículos. Salmo 91, 1 até o 4 diz: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio, pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Te cobrirá com as suas penas e sob as suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. O Pai é a imagem da segurança. Pai é segurança. Mas o Pai também é, anote, disciplina. Ele é amigo, ele é forte, ele é seguro, mas ele é disciplina. De uma forma geral, em quase todas as casas, é o pai que disciplina, é o pai que é mais firme, de uma forma geral. E na Bíblia é assim, Deus Pai é quem disciplina. Abre em Hebreus, no capítulo 12, versículos 7 ao 9. O pai que não disciplina seus filhos está arriscando os seus filhos de serem quem eles precisam ser, em Deus. Ele está arriscando em perder a personalidade do seu filho. Perder o seu filho como alguém de caráter. Hebreus capítulo 12, versículos do 7 ao 9. Diz assim: é para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar muito maior em submissão ao Pai espiritual e então viveremos? Se nós já respeitávamos os nossos pais naturais que nos disciplinavam e nos corrigiam sempre para o bem, que dirá o nosso Deus, que também disciplina? Normalmente nós não conseguimos lidar muito bem com a disciplina de Deus. Quando Deus passa a dizer não,
Se eu digo não para os meus filhos, eles ficam doidos. Doidos. Não é não. Não, não é um talvez. É não. Mas quando Deus Pai nos diz não, a gente reage que nem uma criança. E chora, não aparece na igreja, fica brabo, a culpa é de Deus, Deus está te corrigindo, Deus está te disciplinando. Deus está preparando o teu caráter e a tua alma para lidar com a vida. Quando o pai corrige, porque ele está pensando na vida que vem pela frente. Ele está transformando o seu filho em mais força, com mais forte, com um caráter mais determinado. Ele está tirando do seu filho coisas que vão ser muito prejudiciais lá na frente. Deus Pai faz isso conosco constantemente. E boa parte das crises que os filhos de Deus têm é quando o pai começa a disciplinar. Quando o pai começa a nos disciplinar, entra um período de crise, de identidade cristã, e muitos se desviam, porque achavam que Deus Pai era um Deus Pai bobão, que dava qualquer coisa, dava tudo, é só pedir que eu dou. Aqui pega, faz, sem disciplina, sem ordem. E Deus não é assim. Deus é um Deus de ordem, amém? Deus é um Deus de disciplina. Deus é um Deus que prepara o nosso caráter, para que a gente possa lidar com a vida, que a gente possa passar por qualquer adversidade e ainda ficar com a cabeça erguida, firme. Deus não nos quer vendo a gente em dificuldades e com qualquer dificuldade sair chorando por aí. Deus quer que a gente encare a dificuldade de frente, confie nele, que ele é a nossa segurança, ele é a nossa força, confie nele, mas permaneça firme, mesmo que estejamos passando por tribulação, mesmo que tenhamos um tempo de provação da nossa fé. Por isso a disciplina de Deus, por isso as correções de Deus. Quando tu veio para Cristo, ninguém te falou que venha para Cristo e acabou os teus problemas, acabou as dificuldades, pelo contrário. Deus usa dos teus problemas e das tuas dificuldades para moldar o teu caráter. Deus usa das batalhas da vida para te transformar em pessoas mais fortes e melhores e mais capazes de lidar com o que vem pela frente. Tem uma expressão muito boa do Antigo Testamento que diz: se tu te cansas com quem anda a pé, como é que tu vais conseguir andar com quem anda a cavalo? Como tu vais acompanhar a turma que vai a cavalo se tu já te cansa a pé? Então não pode ser assim. Deus disciplina sim, mas Deus só disciplina quem ama. Então graças a Deus que Ele nos disciplina. Assim como os nossos pais que nos disciplinam, ou nos disciplinaram, ou os pais que estão aqui que disciplinam seus filhos, disciplinam porque amam. Disciplinam porque querem seus filhos melhores. Ninguém disciplina sorrindo. Ninguém disciplina com alegria. Disciplinar é muito chato. Disciplinar é triste. Ninguém quer ver um filho mal. Mas momentaneamente ele está triste, está mal, mas tu estás vendo lá na frente que ele está se transformando numa pessoa de caráter. Amém? Deus é disciplina e Deus também é o nosso modelo. Veja o Evangelho de João, no capítulo 5, versículos 19 ao 20. Evangelho de João 5, do 19 até o 20, diz assim: então lhes falou Jesus: em verdade vos digo que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai, porque tudo o que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz, porque o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz, e maiores obras do que esta lhes mostrará, para que vos maravilheis. O Pai é o modelo para o Filho, não tem jeito. O meu filho mais velho, esses dias ele me perguntou: pai, tu vai me ensinar a vender peixe? Que eu tenho uma empresa de venda de pescado, certo? Sim, vou. Tu vai me ensinar a ser pastor? Eu vou. 5 anos. E a imagem que ele quer ser é como o pai. Eu sei que isso passa.
Eu sei que quando chega a adolescência, isso também muda, muitas vezes. Mas muda, entenda, escute, para pior. Porque nós deveríamos sempre ter o nosso Pai como modelo. E o nosso Deus Pai como o principal de todos os modelos. Por que não, ainda hoje, nós como crianças, e ninguém entra no reino dos céus se não for como uma criança, não é isso que está escrito? Ter o papai como grande modelo. E tudo que ele fazer eu faço também, e tudo que ele quiser que eu seja, eu quero ser também. Por que não? Por que se relacionar com Deus como se a gente estivesse no Antigo Testamento, à distância? Não, Ele é teu papai, querido, é o teu modelo. E para fechar, porque eu estou tentando terminar aqui com a imagem do Pai para todos nós. Para fechar, o Pai é amor. Recapitulando, o Pai é amizade, o Pai é força, o Pai é segurança, o Pai é disciplina, o Pai é o nosso modelo. Mas acima de tudo, e realmente acima de tudo, o Pai é amor. E não tem expressão que eu gosto mais do amor do Pai do que a passagem do filho pródigo. Abra aí o Evangelho de Lucas, querido. No capítulo 15, nós vamos ler o versículo 20. Todos vocês conhecem a história, não conhecem? Havia um pai, o pai tinha 2 filhos. O filho mais novo tem a ousadia de pedir para o pai dividir a herança enquanto está vivo, porque o filho queria gastar tudo, queria curtir, queria fazer o que quisesse. Desperdiçar ou não era problema do filho. E o pai, muito amorosamente, ele reparte com o filho. E o filho realmente vai e faz tudo errado, perde toda a herança, gastando com meretrizes, diz o texto da palavra de Deus, gastando uma vida devassa, ao ponto que o filho está numa condição de miséria, está comendo a comida que os porcos comem, e ele pensa consigo, até qualquer um dos empregados do meu pai come melhor do que eu. Farei isso. Farei isso. Voltarei para o meu pai e vou dizer que não sou digno de ser chamado mais seu filho e vou pedir que ele me aceite como um dos seus funcionários, dos seus empregados. E o filho vai. E o filho caminha em direção ao pai, a terra onde o pai estava. E sabe o que me chama a atenção na passagem, queridos? É o pai, não é o filho. O pai é o que mais me chama a atenção nessa passagem. Porque aqui, quando Jesus conta essa história é contada como o pai sendo a imagem de Deus realmente. Vamos ler? Versículo 20. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando o pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Veja o versículo agora 22 até o 24. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Querido, pense, veja essa imagem comigo. O filho já tinha saído da casa do pai fazia anos. E lá, pelas tantas, ele resolve voltar. E caminha de volta, ele sai da cidade e vai para o campo, até chegar nas terras do pai. O pai poderia estar fazendo qualquer coisa.
O pai aqui, na expressão de Jesus, ele era o dono de todas as terras, ele podia estar cuidando do gado, ele podia estar cuidando das ovelhas, ele poderia estar preparando a terra para uma plantação, mas não, o pai está na janela. O pai está na janela da casa. E diz o texto que o pai, não é o filho, o pai avista o seu filho lá de longe. O pai visualiza o filho de longe. Eu não sei vocês, mas seria um sentimento natural de o pai pensar, lá vem, vai pedir mais dinheiro, gastou tudo, vai querer mais, lá vem o folgado. O pai podia pensar várias coisas, mas não este pai, que é o teu pai, e o meu pai, que é Deus. Este pai, ele sai correndo. Ei, ele foi abandonado. Foi ele que foi abandonado. Era para o filho sair correndo. Mas não, o pai sai correndo ao encontro do filho. O pai se humilha de uma forma absurda. O pai se humilha e sai correndo e agarra o filho, abraça o filho, levanta o filho, beija o filho. E o filho tenta falar, que é o versículo 21, que a gente não leu. O filho tenta falar, pai, pequei contra o céu e contra ti, aceita como um dos teus funcionários. E o pai nem dá bola para o que o filho está dizendo. O pai não quer nem saber o que ele está falando. E o pai diz, epa, para tudo. Versículo 22, traz depressa a melhor roupa. A melhor roupa, traz depressa. Coloca um anel nos seus dedos. Põe uma sandália nos seus pés. Traz também um novilho, o mais gordo, o melhor que a gente tem. Traz. Vamos comer e fazer festa, porque o meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado, e começou a festa. O Pai é amor. Abba, Pai. Quando Jesus fala Abba, Pai, Jesus está dizendo, ele não é qualquer pessoa, ele é papaizinho, querido, estimado, amigo, forte, seguro, disciplinador, modelo para todas as coisas, mas acima de tudo, ele é o papai, ele é amor, que pelo filho, ele faz o que precisa ser feito. Qual pai aqui não faz pelo seu filho o que precisa ser feito? Não é verdade? É filho. Para aqueles que ainda não têm filho, vocês vão perceber que quando vocês tiverem filho, o desejo de vocês de querer dar uma condição melhor para o seu filho vai aumentar ainda mais. Se tu já eras um cara que trabalhava muito e amava se dedicar ao trabalho, quando nasceu o teu filho, tu vai querer se virar em 2, em 3, se preciso for, para que o teu filho tenha uma boa vida, uma boa condição. E mesmo diante de sapos que muitas vezes nós temos que engolir no trabalho, tu ainda pensa, mas espera aí, deixa eu me sossegar, deixa eu me acalmar, eu tenho família, eu tenho filhos, eu preciso me dedicar a eles. O pai faz isso porque ama muito. O pai se rebaixa muitas vezes em trabalhos, em situações, porque ama a sua família muito. O pai abre mão de lazer e do que quer que seja, para que o filho tenha uma boa vida. Eu sei que tem muitas mães ouvindo, e eu sei que as mães fazem a mesma forma, mas hoje é o Dia dos Pais. Nós já tivemos o Dia das Mães, né? Hoje é o Dia dos Pais, e o pai é amor, e o pai ama se doando. Como o pai ama? Se entregando e se doando pela sua família, pelos seus filhos. E assim é Deus, o teu Deus. Ele é este Deus aqui. E Jesus, ele termina expressando quem é Deus para um povo que estava acostumado a ter medo de Deus, como um pai que sai correndo do campo aberto para pegar o filho que abandonou e que gastou tudo, que ele se esforçou por tantos anos em adquirir. O levanta, o abraça, o enche de beijo, porque o prazer do pai é do filho.
não era o dinheiro, era o filho. Querido, escute essa, e com essa nós terminamos. O prazer do Pai é os filhos. Esse é o teu Deus, esse é o teu Senhor, Ele é teu papai, e o seu prazer são seus filhos. Amém?